Agora que aprendemos o símbolo, o principal símbolo do diagrama de classes, que é o símbolo da classes, né? E os tipos de associações de relacionamento entre elas, que pode ser a associação, a agregação, a composição ou até mesmo a criação de classes associativas. Aprendemos também aonde devemos colocar os atributos e aonde devemos colocar os métodos na representação das classes e também como especificar a visibilidade dos atributos e dos métodos. Bom, agora você deve estar se perguntando, tá, professor, reconheço os principais símbolos do diagrama de classes, mas como é que eu construo um diagrama de classes? Então, nesse vídeo, nós iremos aprender a construir diagramas de classes por análise textual. Então, lembrando, o diagrama de classes ele tem por objetivo apresentar as entidades, que são as classes, que compõem o sistema, os dados sobre elas, que são os atributos, o comportamento delas, que são operações, e como elas se relacionam. Então, para construir um diagrama de classes, nós temos que identificar as classes, identificar os atributos das classes, as operações das classes e também o relacionamento entre as classes. Bom, então, partindo aqui do nosso exemplo, está lembrado do exemplo do blog? Bom, então, nós estamos modelando uma ferramenta blog em que ela possibilita que os usuários, que são os donos do blog, eles postem texto, imagens ou vídeos sobre o que lhes interessa. Né? Enquanto que nós temos os leitores do blog, que podem acessar os textos publicados e postar comentários. Bom, e caso eles tenham o registro, né, eles tenham cadastro no nosso blog, eles podem se identificar. Além disso, o blog, essa ferramenta blog, elas nos permite publicar a postagem naquele momento ou então salvar como rascunho para que o dono daquela postagem possa finalizar a elaboração e publicar posteriormente. Bom, e nós criamos, a partir desse contexto, um conjunto, né, um diagrama de casos de uso. Então, identificamos um conjunto de casos de uso, partindo da identificação dos atores. E no vídeo que nós fizemos isso, identificamos o ator dono e o ator leitor. Né? Então, nós temos o seguinte, o autor dono ele pode escrever nova publicação e ele pode salvar a publicação como rascunho ou postar uma publicação. Enquanto que o leitor ele irá poder ler a publicação e postar um comentário. Agora que nós compreendemos o contexto que vamos trabalhar, e compreendemos as funcionalidades que o nosso software deve ter, vamos começar então a realizar a identificação das classes. Primeiro eu vou lhe perguntar quais são os substantivos que estão nas nossas frases. Bom, então vamos lá? Blogs, né, torna-se uma ferramenta, internet, então o blog novamente, usuários, donos, texto, imagem, vídeo, assuntos, opinião, respeito, assunto. Né? Então, temos diversos substantivos aqui em que eu destaquei em vermelho. Então, usuários leitores, textos, comentários, escritores, blog novamente, comentários, usuário dono, post, possibilidade, rascunho e edição. Então, esses daqui são os substantivos. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é remover os substantivos que estão repetidos. Então, blogs aparece, ou blog, ou blogs aparece diversas vezes, né? Então, nós podemos remover tanto no singular quanto no plural. A gente vai remover os que tiverem repetido, deixando apenas uma ocorrência. Né? Então, aqui nós temos deixar blog, ferramenta, internet, blog, a gente vai desconsiderar, porque a gente já colocou blog, né? Usuários, dono, texto, imagem, vídeo, assuntos, opinião e respeito. Né? Esses aqui não foram repetidos. Assunto, então assunto foi listado já, então vou cortar. Os usuários leitores, né? Então leitores, usuário já apareceu, vou cortar e deixar só leitores. Podem acessar os textos, texto já apareceu anteriormente como texto, então vou desconsiderar esse. Postar comentários, comentários ainda não apareceu.
Caso sejam escritores de blogs, né? Então escritores não apareceu ainda, blog já apareceu, a gente vai desconsiderar. Podem postar seus comentários, comentários já apareceu aqui, então esse daqui eu vou desconsiderar. O usuário dono, então usuário e dono já apareceu lá em cima. Ao escrever o seu post, então post não tinha aparecido ainda, é a mesma possibilidade, então possibilidade não apareceu, de publicá-lo ou de salvá-lo como rascunho. Rascunho não apareceu anteriormente para posterior edição. Edição não apareceu anteriormente. Então, nós temos aí um conjunto aí de palavras que compõem o nosso texto. Bom, acontece também que, além de algumas aparecerem mais vezes, nós vamos considerar apenas uma vez, nós temos as que são significados, né, que são sinônimos. Né? Então, vamos removê-la? Então, usuário, embora não seja sinônimo em si de donos ou leitores, ele vai especificar uma generalização dos nossos usuários. Ele pode ser um dono, ele pode ser um leitor, mas ele é um usuário do nosso sistema. Bom, acontece também que post, embora não tenha aparecido antes, né, ele aparece apenas uma vez. Um post significa uma postagem, né, uma mensagem, né? Então é esse texto aqui que nós colocamos no nosso blog. Então ele também foi removido. E então teremos as seguintes palavras: blog, ferramenta, internet, dono, texto, imagem, vídeo, assunto, opinião, respeito, leitor, comentário, possibilidade, rascunho e edição. Dessas palavras, né? Quais são substantivos que são entidades do nosso mundo, né, e que trazem um significado pertinente para a aplicação que a gente quer desenvolver? Bom, então vamos lá. Blog é ferramenta, na verdade está especificando o que o blog é uma ferramenta, então não é necessária a modelagem dela aqui. Internet está referindo que ela vai funcionar na internet, então é o meio pela qual vai ser usado para o blog, né? Divulgação e suporte para o envio das mensagens do blog, para poder acessar os blogs. Então não é necessária essa palavra. Dono, texto, imagem e vídeo, né? Dono é legal, é importante deixar porque é quem escreve, né? O texto, imagem e vídeo é o que compõe uma mensagem. Tá? Assunto, né? Assunto é aquilo que a mensagem vai tratar. Então aqui a gente pode até removê-la, né? Opinião. Opinião significa que é o texto que o usuário está postando no blog. Então também podemos removê-la. Respeito, né? Então, a mensagem a respeito da sua opinião, a respeito do texto. Então, na verdade, está qualificando a mensagem. Então, esse daqui também pode ser removido. Leitor, que é a pessoa que vai estar lendo o blog, e o comentário, que é a coisa que está interna lá no nosso sistema, que precisa ser exibido para o nosso usuário. Possibilidade, apenas é uma questão aí de condição, né? Rascunho, que vai ser o estado de uma determinada postagem. A postagem pode estar publicada ou pode estar como rascunho. Bom, e edição apenas fala que é possível editar uma mensagem posterior. Então, mais se refere a uma funcionalidade do que a uma entidade em si do nosso mundo. Esse contexto que estamos analisando. Então, nós teremos as seguintes classes: blog, postagem, comentário, texto, imagem e vídeo. A partir da análise textual, nós começamos a identificar as classes. Agora, você deve estar falando, mas professor, lá tinha mais coisas naquela lista. Então, nós tínhamos dono, leitor e rascunho. Por que elas não estão compondo o nosso, as nossas classes ali, né? Bom, por quê? O dono, tudo bem, ele vai ser um usuário do nosso sistema, tanto o dono quanto o leitor. Em um determinado momento ele vai estar lendo as mensagens, em um determinado momento ele pode estar publicando no seu blog. Então nós temos aí a figura do usuário. Okay? E a outra é o rascunho. Rascunho, na verdade, é o estado de uma postagem. Ela pode estar publicada ou pode estar salva como rascunho. Então não faz sentido nós modelarmos com uma classe, visto que é um estado da postagem. Okay? Então são essas três classes ali que não apareceram e houve umas pequenas discussões a respeito delas. O próximo passo é a identificação da relação entre as classes.
Uma postagem ela é composta por texto, imagem e vídeo. Então, aqui, como ela é o todo de uma parte, que essa parte pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser uma variação entre eles, né? Então, nós usamos aqui a composição. Né? E a composição nós usamos porque se a postagem é apagada, o seu texto, a imagem e o vídeo relacionado a essa postagem, elas também devem ser apagadas. Né? Então, o texto, a imagem e o vídeo, esses objetos, eles vivem enquanto o todo viver. Bom, a outra relação é entre postagem e blog, né? O blog ele é formado por várias postagens. Né? Então, chego no meu blog e posto uma mensagem. Chego no meu blog e posto uma outra mensagem. Então, vai ser uma composição de várias postagens. Então, nesse caso, também é uma relação de todo com parte, onde o todo é o blog e a parte é postagem. E aqui, novamente, eu estou usando a composição, porque quando o todo né, ele existe, e a parte existe enquanto o todo existir. Bom, e nós não temos postagens soltas também, né? Toda postagem ela vai estar postada dentro de um blog. Então, isso aí que define a nossa composição. Agora, uma outra relação é entre o blog e o usuário. Né? Então, o usuário ele vai ter um blog. Né? E o blog ele vai ter um proprietário, um dono. Bom, então, eu criei uma associação entre usuário e blog, representado então aqui, e o papel que o usuário desempenha no blog é de dono. Então, eu quis deixar evidente aqui este papel, dono. Veja que essa é a palavrinha que apareceu lá, que é uma das palavrinhas que não virou classe, mas ela aqui então virou papel, porque ela vai definir o que é este usuário nesse contexto da relação entre usuário e blog. E o outro que eu identifiquei aqui, postagem e comentário. Porque uma postagem pode ter vários comentários, ou nenhum também, né? Pode ter vários ou nenhum comentário. Então, existe uma relação. O comentário ele não está solto sozinho no blog. Lembre-se do enunciado do texto, né? Os comentários estão sempre relacionados a uma postagem. Por isso que existe essa associação aqui. E quem escreve o comentário? Um outro usuário, então um objeto usuário. Então, eu coloquei essa relação aqui entre o usuário e comentário. Preferi não especificar um papel para o usuário, mas poderia ser, por exemplo, comentarista, em que ele escreve então um comentário no post de alguém. Então, desta forma, nós identificamos as classes e as relações. Entretanto, o diagrama de classes ele vai além. Ele precisa também mostrar os atributos e as operações, os métodos. Os métodos nós obtemos através da análise verbal, né? Análise dos verbos, estão identificando os verbos. Então, aqui, resgatando né, os verbos que estão destacados em vermelho, tornaram-se, postam, interessaram, apresentando, podem acessar, postar, sejam, postar, identificando-se, escrever, tem, publicá-lo, salvá-lo como rascunho. Bom, e aí, a partir disso, nós podemos então fazer uma análise removendo primeiramente os que se repetem ou os que não fazem sentido para frente a funcionalidade do nosso sistema. Então, tornaram-se. Não faz muito sentido a gente obter o tornaram-se, né? Que eles interessam. Bom, também não faz muito sentido porque está apenas dizendo uma coisinha sobre o texto que vai ser publicado dentro da ferramenta. Apresentando a sua opinião. Também não faz, né? Podemos considerar ele, porque ele está ali, no caso, só qualificando o que vai ser o tipo do texto. E aqui, então, nós temos já os verbos que vão definir os métodos que vão possivelmente serão métodos dentro do nosso diagrama de classes. Bom, então, eu tenho postam textos, imagens ou vídeos. Os usuários podem acessar os textos publicados, postar comentários. Então, postar seus comentários identificando-se.
o usuário dono ao escrever o seu post, então escreve o seu post, publicá-lo, salvá-lo como rascunho. Bom, a partir disso, nós conseguimos identificar, então, operações que devem aparecer no nosso diagrama de classes. Então, posta um texto, né? Então, lá, posta um texto, eu vou pensar o seguinte: quando eu for postar um texto, qual vai ser a classe que eu vou atribuir este verbo, né? Este método? Pode ser realizar postagem, postar, né? Publicar. Bom, então, tem que perguntar, é do usuário? Embora o usuário que escreva, ele não tem as informações para publicar. O blog, ele é um conjunto de postagens, né? Entretanto, ele também não possui as informações para publicar. Postagem, agora sim, porque ela tem as informações necessárias para uma publicação de uma postagem. Então, a postagem, ela sabe se publicar. Bom, então, aqui eu vou pensar, posta um texto, imagens ou vídeos, né? Então, eu tenho ali em postagem. A postagem que é o publicar. Ok? Eu poderia também colocar em blog, né? Vai um pouco da especificação que você prefere, porque é a partir do blog que é uma composição de postagem. Então, eu poderia publicar uma mensagem no blog, ok? Ou então até mesmo publicar aqui em postagem. Aí fica um pouco a escolha do programador, né? Do analista. Uma outra é salvar como rascunho. Vamos salvar quem como rascunho? A postagem. Então, o método salvar rascunho deve ir para postagem. Bem? Bom, depois eu tenho postar comentários. Embora nós estamos comentando uma postagem, o comentário em si, a gente tem essa classe, então nós vamos colocar postar comentário na classe comentário, porque é comentário que possui as informações para a realização dessa postagem. Bom, podem acessar os textos. Nesse caso aqui, é acessar as postagens, né? Então, quando eu quero ver o blog de alguém, eu preciso ver as suas postagens. Neste caso, já que é um conjunto que se refere a recuperar várias postagens de um determinado blog, eu vou colocar em blog. Então, obter postagens ficou na classe blog. Então veja aqui que nós estamos construindo o nosso diagrama de classes, né? Ele vai alterando ali à medida que vamos colocando informações. Observe que os nossos métodos, né, nós estamos colocando eles como public, porque nós estamos usando o símbolo mais, né? Usualmente a gente acaba deixando os métodos publics, né, públicos, porque outras classes vão precisar utilizá-los. E aí, então, analisando os casos de uso, né? Olha, eu tenho o dono, ele pode escrever nova publicação. Se a gente olhar o diagrama aqui, ele vai em publicar para finalizar esse caso de uso. Salvar publicação como rascunho. Então, ele chama o método salvar rascunho de postagem para, então, fazer esse caso de uso. Postar publicação. Né? Então, ele chama o publicar, que se refere a postar essa publicação. O ler publicação, ele vai chamar o método obter postagens do blog, que aí recupera as postagens e ele vai conseguir visualizar. E o postar comentário. Postar comentário nós colocamos em comentário. Então vejam que há uma associação entre os métodos e os casos de uso dos métodos, né? Os casos de uso, eles vão virar métodos dentro da nossa aplicação. Ô professor, você está se perguntando, mas nós já tínhamos identificado os verbos antes. Foi para construir os diagramas de caso de uso. Por que devemos rever os verbos? Né? Quando nós estamos criando o casos de uso, nós teremos que identificar as principais funcionalidades do nosso sistema, vista de um ponto de quem vai utilizá-lo, então, visto de uma entidade externa. Analisando os verbos novamente, nós vamos identificar os casos de uso que vão virar operações, mas também identificamos aquele conjunto de operações que dão suporte a que os casos de uso realizam, né? Então, dão suporte com que os casos de uso sejam executados. E agora você deve estar perguntando, tá, professor, legal, entendi, vou praticar, mas é só isso?
Não, né? Um diagrama de caso de uso, ele vai evoluindo. O diagrama de caso de uso, o diagrama de classes vai evoluindo à medida que nós vamos analisando os requisitos. Veja que o trecho que a gente analisou é apenas uma parte do, do da ferramenta como um todo, né? Porque existem mais informações. Por exemplo, no blog, na publicação, geralmente a gente coloca a data da publicação. A gente quer ordenar, por exemplo, em ordem decrescente, colocando as mais recentes primeiro. Né? E aonde que vai aparecer essa informação? Então, nós temos que ir analisando os outros requisitos e então refinando os diagramas de caso de uso e refinando o diagrama de classes. Então vamos lembrar os passos? Primeiro, nós identificamos os substantivos. Depois, excluímos os substantivos que estão repetidos, ficando com apenas uma ocorrência. Né? E também removemos os sinônimos, ficando com apenas uma palavra para cada entidade que nos pertence do mundo real. Né? Depois, nós separamos os substantivos que representam objetos dos substantivos que representam características dos objetos. As características dos objetos são os atributos. Não foi o caso aqui, mas se tivesse um texto falando, olha, cada postagem deverá ter a data de publicação, então nós temos o seguinte, data de publicação é um substantivo. Bom, mas ele não vai virar uma classe, ele vira um atributo da classe postagem. E aí, depois de separamos os substantivos que representam objetos, né, as entidades, né, dos substantivos que representam as características dos objetos, né, nós identificamos as classes a partir desses que representam objetos. Bom, nós pegamos, então, podemos pegar os substantivos que representam características e colocá-los como atributos das classes. Depois, nós identificamos o relacionamento entre as classes. Então, a partir da nossa compreensão do texto, nós vamos identificando quais são as relações entre as classes identificadas. Por último, nós identificamos os verbos e a partir do verbos, né, nós criamos métodos e atribuímos a cada uma das classes, usualmente pensando que informações este método vai precisar, ele vai estar manipulando, e então colocar na classe que possui esses atributos.